Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, cobrindo com graça e com misericórdia a vossa vida, família e tudo o que pertence a vocês. Por graça dele, nós estamos aqui para novamente nos assentarmos e juntos podermos refletir sobre uma porção da sua palavra. Este assunto que nós estaremos compartilhando com outros irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no próximo sábado, no momento da escola bíblica, no dia 15 de fevereiro de 2025. Pontuar apenas que no sábado passado nós tivemos a nossa assembleia no momento primeiro do culto de adoração, das 9 da manhã até as 10, de tal forma que nós suprimimos o momento do estudo bíblico para desenvolvermos a assembleia. Por isso, nós não tivemos a oportunidade de nos assentarmos para discutirmos e aprendermos sobre o assunto que comumente se discute no momento da escola bíblica. Mas hoje nós retomamos, e pela graça de Deus aqui estamos, lembrando aos irmãos que por esses tempos estamos a falar sobre o Espírito Santo. Falamos, e esse é o propósito, sobre a pessoa do Espírito Santo. E aprendemos que ele é um agente da divindade. Ele é Deus junto com outros dois agentes da divindade que nós conhecemos como Pai e Filho. No Antigo Testamento, no período que nós chamamos comumente de Antigo Testamento, o Pai e o Filho não eram conhecidos, identificados para os crentes daquele tempo com esses nomes. Aprendemos isso. A Bíblia trata esses agentes da divindade como o Senhor, referindo-se ao Pai, e como o anjo do Senhor, referindo-se ao Filho. Quanto ao Espírito Santo, é dessa forma mesmo que, desde os registros mais antigos que nós temos nas Escrituras, assim ele é chamado Espírito do Senhor. E nós hoje falamos dele, identificando-o como o Espírito Santo. E nós estamos por estes sábados caminhando por esse assunto tão belo, tão bonito. Falamos, pois, a respeito da sua pessoa, da sua personalidade, do seu agir sobre as pessoas. Na reflexão anterior, nós falamos sobre a graça ou as graças que nós recebemos junto com a vida, nossos dons e talentos que chamamos também naturais porque vêm junto com a vida, da forma como a vida vem das mãos de Deus, de uma forma inexplicável. A vida, nós sabemos como ela funciona, mas a sua origem, ela está nas mãos de Deus. E agora nós vamos refletir sobre os dons espirituais. E a gente chama de dons espirituais todos aqueles dons
que não são naturais. Os dons naturais, nós aprendemos na última reflexão, que os dons naturais são dádivas também de Deus, porque a vida é um dom de Deus, a própria vida um dom de Deus. Mas não são dons espirituais. Eles são dons que fazem com que a vida funcione e aconteça da forma como nós conhecemos e vivenciamos. A partir de hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, mas vamos entender essa expressão dons espirituais. Por isso nós dividimos este assunto em algumas partes, e hoje nós vamos abordar a sua primeira parte, sobre dons que nós não nascemos com eles, mas que nós os recebemos ao longo da vida, de acordo com graças que o Espírito Santo concede a todos nós. E o nosso texto de ouro, uma referência ao primeiro rei de Israel, quando Samuel, instruído por Deus, foi à procura de Saul para ungí-lo rei de Israel. E há um registro, um episódio espetacular, totalmente fora dos padrões humanos. O humano não faz aquilo, não provoca aquilo que aconteceu quando Samuel unge Saul. E nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, vamos ler os versos 1, depois o 9 e o 10. Mas você pode ler o texto todo. Quando Samuel se encontra com Saul, ele, instruído por Deus, ele faz o que havia sido instruído a fazer, e ele dá algumas instruções para Saul, ele dá algumas indicações, dizendo: olha, a partir de hoje, algumas coisas vão acontecer com você. Desde o momento em que a gente se separar, vai acontecer alguma coisa que você nunca experimentou antes. E estas coisas que aconteceria com Saul seriam dons, graças, dádivas do Espírito Santo para ele como rei de Israel. Isso que lhe foi infundido na vida, impetrado sobre ele a partir da unção com azeite que Samuel derramou sobre a sua cabeça, aquele azeite ungido. Então, assim, primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, começa assim o verso 1. Então, tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça dele, de Saul, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Ele faz uma pergunta exatamente para confirmar que isso realmente havia acontecido. Quando ele derrama, quando ele entorna o azeite sobre a cabeça de Saul, e ele, com aquele gesto, ele estava ungindo aquele homem, Saul, porque era este o mando do Senhor. Ele estava ungindo Saul para ser o rei de Israel. E ele dá algumas instruções, como eu falei, está aí dos versos 2 até o 8, coisas que aconteceriam diferentes com Saul, novas experiências ele teria. Entretanto, no verso 9, vai dizer assim: sucedeu, pois, que, virando ele, Saul, as costas para partir de Samuel, quando ele sai do lugar onde eles estavam e Saul se separa de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Essa expressão Deus, ou essa palavra Deus, refere-se ao agir do Espírito Santo. O Espírito Santo mudou o coração de Saul em outro. Ele foi totalmente transformado no momento em que o Espírito Santo agiu sobre ele, pois Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais
aconteceram naquele mesmo dia. Aqueles sinais que você vai ler do verso 2 até o 8, todos aqueles sinais que Samuel diz, olha, essas coisas vão acontecer com você, mas isso é para confirmar que Deus te preparou. O Espírito Santo está sobre você, e você, a partir de agora, vai se comportar como rei de Israel. E olha como está escrito no verso 10. E chegando ele ao outeiro, quando ele chegou num lugar onde encontrou pessoas, eis que um rancho de profeta, um conjunto, um grupo de pessoas que profetizavam, que eram profetas em Israel, estavam ali. Esse rancho de profetas, esse grupo de homens que o Espírito Santo, a quem o Espírito Santo também usava para orientar o povo, saiu ao encontro de Saul. E o Espírito de Deus se apoderou deles, de Saul, e Saul profetizou no meio deles. Dons de Deus. Se você continuar lendo aí, do verso 11, depois, daí para frente, não é? Aliás, vamos ler daqui o verso 11 ainda. E aconteceu que todos os que dantes o conheciam, quer dizer, conheciam a Saul, viram que ele estava a profetizar junto com os profetas. Então o povo disse: que é o que aconteceu com Saul, o filho de Quis? Ele nunca foi profeta, como ele está profetizando no meio dos profetas, como um profeta igual a eles. Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se chamou este provérbio: está também Saul entre os profetas? Muito bem, essa questão, quem é o pai deles, é porque um profeta, sempre que iniciava o seu ministério profético, tinha sempre um profeta mais experiente, mais velho, mais experimentado no exercício do profetizar, da orientação do povo. Ele era sempre acompanhado, o profeta novo era sempre acompanhado com o profeta mais velho. Por isso as pessoas perguntaram: escuta, quem é o profeta que está orientando Saul? Quem é o pai deles? Quer dizer, por intermédio de instrução de quem Saul está profetizando? E até então, porque eles não sabiam que o que aconteceu com Saul foi uma predição que Deus lhe fez através do profeta Samuel, e que Saul, daquele dia em diante, ele seria aclamado, empossado, e seria o homem que assentaria num trono em Israel como rei sobre todo Israel. Então, os dons espirituais, veja só, Saul era um homem comum dentre o povo. Ele já era um homem adulto. Veja que o que aconteceu com ele depois que Samuel ungiu a Saul como profeta, aconteceu com ele algumas coisas que nunca havia acontecido antes. Portanto, não era nada de dom natural, não tinha nada de dom natural. Ele não simplesmente ele gostava de fazer alguma coisa e agora ele começou a fazer aquela coisa que ele gostava. Ele estudou para fazer alguma coisa e agora ele estava no exercício daquele fazer. Não, mas ele passou a fazer aquilo que o Espírito Santo lhe dotou de condições para que fizesse, depois do momento em que Samuel vai ungí-lo para ser o rei de Israel. Portanto, a nossa reflexão, o nosso texto de ouro para abrir esse assunto sobre dons espirituais tem lá o seu fundamento no episódio que marcou o momento e o fato de Saul ter sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. E ele, com unção, passou a ter atitudes de um homem cheio do Espírito Santo, coberto com dons espirituais. Ok? Para a gente então, marque bem isso. Porque quando nós falamos sobre dons espirituais, a impressão que eu tenho, e penso não estar errado nisso, é que quando falamos de dons espirituais, logo a nossa mente nos encaminha para outros movimentos da igreja, para outros momentos da igreja, para outros episódios da igreja. E dons espirituais são todos aqueles que nos vêm como dádiva de Deus
quer seja como um carisma, como nós falamos na lição passada, na reflexão passada, quer seja como uma graça que nos é dada, de qualquer maneira, vem do Espírito Santo e, portanto, são dons espirituais. Então marque bem isso para a gente não confundir com aqueles outros movimentos. Dons espirituais os remete logo lá para alguns episódios da igreja primitiva, como registrado em Atos 2, 10 e por aí vai. Então, dons espirituais. Saul é o marco, o episódio com Saul é o marco da nossa partida, nessa primeira parte das reflexões que faremos sobre dons espirituais. Pois bem, na introdução, então nós nos remetemos, nós retomamos essa palavra que acabamos de expor nos seguintes termos. Quando dizemos ou ouvimos falar sobre dons espirituais, logo nos vem à mente os fatos narrados em Atos capítulo 2 e outros textos desta parte da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento. Quando falamos em dons espirituais, raramente alguém abre a Bíblia no Velho Testamento para falar sobre dons espirituais. Entretanto, nós iremos abordar nesta primeira parte de nossos estudos sobre os dons concedidos pelo Espírito Santo aos filhos de Deus que viveram no período em que na Bíblia chamamos de Velho Testamento. Vamos pensar naquela gente, eles também foram alvos de dons que o Espírito Santo concede aos homens. O primeiro passo para compreendermos a ação do Espírito Santo naqueles tempos é atentar para a forma de seu relacionamento com os santos e também a estrutura humana utilizada pelo Espírito Santo atuar e comunicar-lhe a graça de Deus. O Espírito Santo é sempre o agente dos dons e o alvo desses dons é sempre o ser humano. Com a concessão de dons espirituais aos seres humanos, o Espírito Santo não faz dos homens outra categoria de seres da criação. Continuamos a ser homens. E a dádiva dos dons espirituais aos homens também não é uma capacidade para tornar os homens diferenciados. Não, ela tem a finalidade de preparar, de fazer do ser humano uma pessoa totalmente preparada, autorizada para agir como representante do Criador diante de todas as criaturas. O agir do Espírito Santo, citado por Jesus em João 16 e 13, não seria um agir novo ou diferente, mas o mesmo Espírito, o mesmo agir que nós encontramos desde o princípio. No capítulo 16, verso 13, Jesus vai dizer: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja só, essa palavra de Jesus não apontava para um agir do Espírito Santo como nunca tivesse acontecido. Aconteceu, só que aconteceu de maneira mais restrita. A liderança, veja, Saul e o rancho de profetas profetizavam, mas a população, de modo geral, não tinha esse alcance. O que mudou foi a abrangência, a extensão. Nós que somos cristãos, portanto, que vivemos depois do episódio do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, agora não é mais uma categoria de pessoas apenas a quem o Espírito Santo prepara para ser adoradora. É a toda e qualquer pessoa. Então aqui o Espírito Santo, quando ele viesse, ele não teria um agir diferente, mas o mesmo agir que ele trabalhou desde os tempos da antiguidade. No episódio que antecede o dilúvio, quando Deus comunica-se com Noé, falando da sua contrariedade pelo tamanho do descaminho dos filhos de Deus, então Deus pensa
e ele decide destruir o mundo com o dilúvio, como nós sabemos pela Bíblia que aconteceu. E ele fez isso porque ele disse: eu não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ok, então veja só, o meu espírito, o Espírito Santo é que nos convence, mas naquele momento Deus decidiu, o Espírito Santo não vai ficar forçando as pessoas, teimando em fazer com que as pessoas desviem dos seus maus caminhos. As pessoas, elas têm que assumir o seu papel, elas têm que responder pelos seus atos. O fato é que o Espírito de Deus não contenderia com o homem. Portanto, como não contende até hoje, cada um de nós, cada pessoa, vive como deseja viver. Ele não vai ser colocado em outro caminho forçado. Pedro vai dizer, olha, não se assustem, irmãos, porque tudo que vai acontecendo vai sendo acumulado por pessoas como se fosse acumulando alguma coisa em algum depósito. Esse depósito que um dia vai se queimar com tudo que há nele. O fato é que o Espírito Santo tem agido assim e tudo se reserva. E é isso que Deus diz através, ou para Noé: o meu Espírito não contenderá para sempre. De fato, quem interfere, quem age, quem interage com os seres humanos é o Espírito Santo, e isso foi desde sempre. Muito bem, na reflexão 1 a gente vai dizer que, diferentemente da forma como o Espírito Santo, que é Deus, se relaciona conosco nestes tempos como igreja, sua atuação nos primeiros tempos, a comunicação de todos os propósitos divinos para os seres humanos, se dava por intermédio do chefe da família, ou do chefe de um clã, um grupo de famílias. Nós estamos aqui antecedendo, colocando nosso olhar sobre a sociedade, a comunidade, as comunidades, a sua forma de viver antes de Israel se tornar a nação que nós conhecemos como os israelitas. Aqueles homens, os chefes de clã ou de família, recebiam diretamente do Espírito Santo todas as ordens e orientações, como deveriam, primeiramente, se comportar diante de Deus e de sua família, e também como deveriam orientar a todos os do seu grupo, tanto em relação às coisas comuns da lida diária, como também comunicar-lhes como deveriam agir para agradar a Deus. Era assim, os patriarcas, eles recebiam orientação de Deus para fazer o que era preciso fazer para eles se manterem vivos diante de Deus. E aí entra um detalhe bastante interessante, que é um apêndice ao assunto que nós estamos falando, mas é pertinente para a gente não perder a mão. Veja só, as regras que Israel passou a viver, no que tange ao culto, as regras do culto, da adoração, os mandamentos de Deus, eles não começaram com Moisés, eles não começaram com os israelitas. Os patriarcas que viveram antes de Moisés e até aquele tempo, eles tinham as mesmas orientações, só que não estavam escritas. Eles recebiam diretas de Deus, não estavam escritas as instruções, mas eles faziam a mesma coisa. E de maneira que, depois que Israel aparece no cenário como um povo numeroso e grande, aí aparece a necessidade de uma legislação escrita, uma forma escrita, para que todo o povo tivesse acesso à informação ao mesmo tempo. Mas não era nada novo, à exceção das coisas relacionadas à vivência como nação, as ordens e orientações civis, como eles deveriam se comportar como povo soberano, como nação independente. Mas concernente ao culto, concernente aos mandamentos de Deus, nada novo, apenas foi registrado o que já existia. O fato é que Gênesis capítulo 32, versos 1 e 2, nós temos esse registro. Foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-nos os anjos de Deus. Olha só, os anjos de Deus, nós não temos ideia do que é isso. Você vai
você está numa situação e o anjo de Deus visita você, literalmente, você vê. Você não vê um anjo, na verdade. Esses anjos, eles se apresentavam como um homem. E falava e dava instruções. Jacó, quando voltava lá das terras de Labão, quando ele voltava para o seu pai, aqui no sul, ele voltou de Harã, ele no caminho ele se encontra com o anjo de Deus, que ele deu instruções e orientou Jacó. Era assim que o Espírito Santo agia. Aquele anjo não era outro mensageiro, a não ser o mensageiro do Espírito Santo. E o verso 2 diz assim: e Jacó disse, quando os viu, quando era mais do que um anjo, este é o exército de Deus. Eu não tenho ideia, a percepção, a emoção, a sensação de um homem quando viu um exército de Deus. Alguns anjos dizem, este é o exército de Deus. Ele reconheceu que não era um homem, que não eram homens comuns, e chamou aquele lugar Manaim. Deus visitava, o Espírito Santo sempre se entrelaçou com homens, dando graça, direção, falava com as pessoas, capacitava as pessoas a serem adoradoras, a dirigir seu clã, a sua família, dirigir o povo de Deus. Eram dons, capacitações espirituais que o Espírito Santo otorgava às pessoas. Veja, todos nós sabemos, conhecemos as Escrituras, sabemos, Jacó estava voltando de Harã e ele estava imensamente temeroso. Ele iria se reencontrar com o seu irmão Esaú mais de 20 anos depois da sua saída, e ele saiu da terra dos seus pais com uma intriga ferrenha com seu irmão Esaú. E ele volta na certeza que o seu irmão iria se vingar dele. E ele separa, inclusive, a sua equipe em 2 grandes grupos. Diz, olha, se os homens de Esaú, se os homens do meu irmão atacaram uma parte do meu povo, sobra outra para perpetuar meu nome. E aí os anjos de Deus vêm e dizem, calma, rapaz, calma, vai dar tudo certo. Ele dotou Jacó de uma tranquilidade, de tal maneira que Jacó pôde continuar o seu caminho, e nada de mal do que ele pressentia que pudesse acontecer, aconteceu, porque o Espírito Santo lhe dotou desta sensibilidade. Isso é dom de Deus. Muito bem, mais tarde, passado o período no qual o Espírito Santo agia diretamente sobre os chefes familiares, concedendo-lhes dons e virtudes para conduzir seus filhos, os filhos de Deus, e ministrar em favor deles perante Deus, o Espírito Santo passou a atuar sobre homens a quem equipou com sabedoria e dons divinos, por intermédio de cujas pessoas extraordinários feitos foram realizados. Foi o caso de Moisés. Com ele se abre a história do povo de Israel. Um homem que se reconhecia incapaz de desempenhar papéis relevantes, mas foi ungido pelo Espírito Santo, e ele realizou o que jamais ele ou qualquer pessoa poderia se imaginar. Mais tarde, quando Davi escreve os Salmos, esse cântico que nós conhecemos como Salmo 103, os versos 7 e 8, Davi canta dizendo que o Senhor fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E ele conclui: misericordioso e piedoso é o Senhor, o Espírito Santo, longânimo e grande em benignidade. Israel só fez o que fez, só conseguiu o que conseguiu, porque foi dotado de habilidades, tanto para conduzir as suas próprias famílias, quanto para se conduzir como nação soberana, como para lutar, para impor que o Senhor Deus dos Exércitos era para eles o único Senhor, o que é também para nós.
Nós só declaramos, é o que Paulo fala aos Coríntios, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Israel também, nenhum homem de Israel tinha condições de declarar que o Deus deles era o único Senhor, a não ser que o Espírito Santo lhes preparasse para isso. E os sacerdotes, os levitas, os cantores, os oficiais do templo estavam lá preparados, ungidos, para proclamar espiritualmente a graça e o interesse do Senhor sobre a vida de todos. Na reflexão 2, vamos dizer que o Espírito Santo preparou e ungiu Moisés, e o resultado foi a libertação de uma multidão de israelitas do cativeiro egípcio, cuja multidão foi sustentada por 40 anos, vagando pelo deserto. Entretanto, o homem, ainda que ungido e capacitado pelo Espírito Santo com dons inefáveis, continuamos mortal. Morremos. Por mais que o Espírito Santo use uma pessoa, essa pessoa não vai ser perpetuada. O próprio Jesus, o Espírito Santo ungiu a Jesus para cumprir o seu ministério, como está em Lucas capítulo 4. Mas o próprio Jesus morreu. E ele outorgou ordem, autoridade aos discípulos para dar continuidade à obra que ele veio realizar. Muito perto do destino final do povo, muito perto de Canaã, Moisés morreu. E agora? O povo se perderia por lhe faltar um outro orientador, ungido pelo mesmo Espírito para conduzi-lo? Não. O Espírito Santo cuidou disso e cobriu outro homem com sua unção, o qual, à semelhança de Moisés, conduziu aquela grande nação até a conquista final do seu território. Um texto bastante conhecido de todos nós, o livro de Josué, abre com esta palavra dada pelo Espírito Santo a ele, dizendo: Moisés, meu servo é morto, agora você se levante, passa este Jordão, você e todo este povo, e você tome posse da terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do pé desse povo, eu vou dar a eles, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde esse Líbano até o grande rio Eufrates. Está dando aqui os horizontes, as medidas, ou seja, desde o extremo oeste até o leste, desde o sul até o norte, toda essa porção delimitada, e aí o Senhor dá as medidas para Josué. Este povo vai tomar posse dessa terra, porque eu vou dar lá a eles. Ninguém vai se suster de pé diante de você. Enquanto você tiver vida, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não vou te deixar, nem te desamparar. Tenha bom ânimo e se esforce, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi a seus pais, com juramento que eu lhe daria. Então somente tenha ânimo e seja esforçado para teres o cuidado de fazer tudo o que está escrito na lei que meu servo Moisés escreveu. Dela não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Te conduza prudentemente por onde quer que você ande. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E ele fecha esse bloco dessa informação, desse vocativo, desse chamamento, de uma forma espetacular. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não é lindo isso? Espírito Santo falando com um homem que tinha na memória um grande líder, a quem ele admirava, Moisés, mas já era morto. E ele agora ouve do anjo de Deus essa mensagem:
me parece que seria razoável a gente pensar que Josué saiu dali como gritando, jogando terra para o ar, no sentido de glorificar, de exaltar, de bendizer, de aclamar o nome de Deus. E lá no livro dos Juízes, no capítulo 3, vai dizer que Josué morreu com 110 anos, farto de dias, cheio da graça de Deus. E ele fez um trabalho esplendoroso. Falamos muito sobre o trabalho de Moisés, e não sem razão. Mas Josué preparou o povo, separou as 12 tribos, separou as regiões geograficamente. Então ele fez todo aquele desenho de Canaã para distribuir aos israelitas, com todos os detalhes. O Espírito Santo lhe preparou para isso. Que trabalho você está preparado para fazer na casa de Deus? Se você não se sente assim tão preparado, o Espírito Santo pode te preparar. Ele foi com Moisés e ele disse para Josué: eu serei contigo. Mais tarde ele vai dizer para Samuel, diz: olha, levanta, é com você o assunto. Depois vem Davi, diz: Davi, é com você. E Jesus é chamado filho de Davi. E o mesmo Espírito que preparou Moisés, que preparou Josué, que preparou Samuel, que preparou todos os profetas, que preparou todos os reis, que preparou Davi, que ungiu e preparou Jesus, é o Espírito que nos prepara também, com dons espirituais. Pra gente, esses dons espirituais podem ser traduzidos em visão de vida, visão de mundo, visão de causa, visão de efeito, visão de fazer, visão de recolher-se de fazer, enfim, só pelo Espírito Santo nós conseguimos conduzir o povo de Deus ao seu destino. Muito bem, na sequência 2, após os israelitas terem se estabelecido em sua terra, o Espírito Santo manteve sua atenção ao povo. Ele mesmo assumiu o governo sobre todas as tribos, mas não sem antes organizá-las com pessoas destacadas, ungidas, para ofícios estratégicos. Os descendentes de Levi foram separados e ungidos. Eles receberam permissão, autoridade, para conduzirem a nação, que era a Igreja de Deus, como povo adorador do Deus dos céus. Eu sugiro que você leia lá Levítico capítulo 3, versos 11 e 12. E você vai ver que o Espírito Santo fez isso. E para concluir, na reflexão 3, além da organização dos israelitas como povo de Deus, o Espírito Santo ordenou que os maiorais do povo, sacerdotes, profetas e reis, fossem ungidos com uma especiaria exclusiva para esse fim. Essas pessoas, uma vez ungidas, receberiam autoridade do Espírito Santo para oficiar em favor do povo. É isso. O Espírito Santo, quando falamos sobre os dons, pense, o Espírito Santo agiu sempre sobre o povo de Deus, de acordo com a realidade de cada momento, mas o povo de Deus nunca foi conduzido de outra forma que não pela unção do Espírito Santo. Êxodo no capítulo 30, verso 32, não se ungirá com ele a carne do homem. A unção era feita com uma especiaria inigualável. E aquela especiaria não era para unção de outras finalidades, de saúde ou outra coisa. Nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Aquela composição, o azeite da unção, era santo e seria santo para eles. O homem que compuser tal perfume como este para o seu dia a dia, ou que dele puser sobre um estranho, repito aqui para a gente saber, todo que não era qualquer homem que não fosse da tribo de Levi, será extirpado dos seus povos. O Espírito Santo nos unge de maneira totalmente distinta, como adoradores. A adoração a Deus, o Espírito Santo nos unge não é com um azeite, que nós ungimos os enfermos e etc. Mas ele nos unge com a sua graça, com a sua virtude. Saul foi um típico exemplo do que o Espírito Santo pode fazer a uma pessoa em benefício da igreja. Samuel foi lá
e preparou aquele homem. E ele não só foi preparado para ser profeta, para ser um rei, mas ele foi profeta, ele foi anunciador da palavra. Depois ele vacilou, mas o preparo dele foi total e completo. Que o Espírito Santo nos prepare também completamente para o serviço de adoração a Ele, a nós e a toda a nossa família. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!